Bom, olá amigos, amigas, conhecidos e desconhecidos, e quem estiver vendo esse vídeo, né? Bom, é, quero falar sobre uma coisa, quero expor uma ideia que para mim é difícil de colocar essa ideia, né? Essa compreensão sobre o que eu vejo, né? Em relação ao esse regime que tem, né? Esse regime de economia, né? De tipo capitalismo, comunismo, socialismo, né? Que né, gente, sou brasileiro, né, lógico, quem estiver me ouvindo deve ser brasileiro, né, então a gente vive aqui num regime, eu nasci, né, e fui criado nesse regime capitalista, então eu sei muito bem como é que é esse regime capitalista, que é um regime cruel, né, e bastante egoísta, né, é cada um para si e o resto, né, quer dizer, cada um para si e o resto do mundo que se dane, né. Seria mais ou menos assim, né? O que é importante é o seu dinheirinho, o dinheiro no seu bolso, o seu capital, os seus bens materiais, o resto é que se dane, né? É bem isso mesmo, é bem essa filosofia mesmo do capitalismo. Esse é o capitalismo. As pessoas aqui nesse regime capitalista, né? Quem tem sentimentos, tem coração, quem gosta de ser está mais ligado à área espiritual, à área de amor, de compartilhar, e, enfim, acaba sendo explorado, né? Acaba sendo escravizado pelos que gostam, né? Se gostam capitalista, que na verdade são os materialistas. O próprio regime diz capitalista, né? Capital tem tudo a ver com material. Então, que é matéria é fundamental para esse regime capitalista. Aí, então, como a gente, nesse mundo ocidental, nesse mundo capitalista que eu vivo, eles têm um rancor, um medo também, um medo terrível, um ódio dos comunistas e socialistas. E por quê? Porque, lógico, vão ter que desfazer dos seus capitais, vão perder o seu capital, o seu dinheirinho, seu dinheiro, os seus materiais. Ela de conta, né, a isso, adquirir, acumular bens materiais. Então, mas vou deixar bem claro aqui, bem claro, antes que você faça julgamentos errôneos, eu não estou defendendo, né, não estou defendendo e apoiando, né, o comunismo ou socialismo, para que você também não fique assim, não estou defendendo um nem outro. Porque o mal do capitalismo, do comunismo e do socialismo, mais do comunismo, né? O socialismo que eu entendo algo a ver com social, né? O mal do comunismo é que parece que há pouco tempo atrás eu fui descobrir isso, que eu fui dar conta disso, de que o problema do comunismo, né? O grande mal do comunismo também é que não se tem liberdade de religião, né? Quem implantou o comunismo, né? Ele proibiu a ideia de religião, de Deus, né, de ter religiões. Isso foi um grande erro, né, do regime, na verdade má intenção, digamos assim, uma manipulação psicológica do demônio para que as pessoas não vissem o viver bem em comunidade, viver em comunidade, nem viver em igualdade como coisa boa, né? Então eles proibiram eles proibiram, né, o comunismo, o uso da religião, o uso de Deus, que pegou muito mal, lógico. Mas e aqui no regime capitalista, né, que eu vivo, então a gente tem liberdade de escolha de religião, pode acreditar em quem quiser, em espírito, em espiritismo, em budismo, em hinduísmo, enfim, pode ter o que quiser aqui. Pode ter qualquer religião aqui nesse lado. Mas, no entanto, então, também pode-se, né, o capitalista aqui, não, quem monta uma empresa, ele pode ganhar 1000%, 10.000% em cima do funcionário. Ele pode fazer uma pessoa de escravo. Então, também isso é possível aqui nesse mundo, né, capitalista. Então, você pode ganhar tudo, tirar tudo de outra pessoa. Na prática é isso mesmo que acontece, porque
Um dono de uma empresa, quantos donos de empresa montaram empresa, contrataram funcionários, deixaram de pagar os seus salários, abrir concordata, pegar todo o dinheirinho para si, todos os lucros para si, e nem pagaram seus funcionários. Faliram a empresa e deixaram os funcionários na mão sem dinheiro. Quer dizer, exploração mesmo da mão de obra e escravidão mesmo, né? Isso mesmo. Isso é capitalista. Então, né? Então, assim é capitalista. Então, uma empresa, né? Uma empresa grande aqui, começa a prosperar. Quando entra com a concorrência, o outro começa a crescer também, vai lá e quebra a pessoa, vai lá desmobiliar até manda matar lá o cara que está crescendo aqui. Isso é o regime capitalista, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Então, teve um cara que botou um colega meu botou um vídeo aí de um professor que está explicando que o socialismo não dá certo, né? Que ele provou que tinha uma classe inteira, né? Deu uma historinha, já vou adiantar, que é uma historinha para outra historinha de manipulação psicológica, para botar a coisa errada na sua cabeça. A historinha é uma menos assim. Então tem uma classe de aula, a classe inteira queria estava falando para o professor que o socialismo era bom, que viver em sociedade, né, socialismo em igualdade, né, era a coisa boa, que ser certo fazer. Aí o professor provou vezes que estava errado. Aí, quer dizer, provou não, né? Entre aspas, né? Ele depois botou proposta, tudo bem, então. Vocês acham que socialismo então vai dar certo, então vou fazer assim. Eu vou dar vou fazer uma média, vou dar uma nota igual para todo mundo aqui na classe. Vou fazer a média geral da classe, uma média, uma nota na média, né? Todo mundo fazer a média e dá para todo mundo a mesma nota. Aí fez essa experiência. Aí, então ele disse que aí, então, no começo, aí então, então tinha aqueles que não estudavam, que não tinham preguiça de estudar, aqueles que não tinham dificuldade, não estudaram, não notas baixas. Tinha aqueles que se esforçavam e que eram bons, inteligentes, né? Tiraram nota alta. Então esses ficaram com nota baixa e o que não fizeram nada ganharam nota alta. Então houve uma assim, né? Então quer dizer que a média não era para ser, digamos que tirou 9, que eu tirando 4,5, porque teve que dividir essa nota com os outros. Então foi passando o tempo e aqueles que se esforçavam muito, né? Então tinha aqueles que não faziam nada, nem estudavam, nem faziam prova, nada, ficavam na fiusa daqueles que sim, sabiam bastante. Então aí está o erro já. Então, primeira coisa, ele associou uma coisa que era do conhecimento, uma coisa que era individual, como que é a nota, né, que é o conhecimento da pessoa, com uma coisa que digamos que é abstrata, associou com o dinheiro, que é a coisa material. Diferente que é uma coisa material, é coisa que tem a ver com necessidade das pessoas. Então, fez já, o erro que ele comentou foi esse. Ele fez esse erro, botou uma coisa abstrata, que é uma coisa intelectual, uma coisa individual de cada um, como uma coisa geral. Que coisa que quando não, na realidade não pode, não é possível. Né? Cada um tem seu nível de inteligência, vamos dizer assim, seu nível de capacidade de aprendizagem. Não é a mesma coisa. Ninguém não é igual ao outro, todo mundo é diferente. Agora, todo mundo, aí que está a questão, todo mundo precisa se alimentar, comer, né? Se todo mundo ficar sem comer, todo mundo morre. Então isso aí é uma coisa igual para todo mundo. Então é essa questão que o cara colocou. Então que ele quis igualar uma coisa que não é possível igualar, que é a nota. Não posso dar a mesma nota para um cara que não estudou, um cara que é burro, que não entendeu nada, dar a mesma nota para aquele que se esforçou, que estudou e tirou nota e é inteligente. Né? Então não posso dar a mesma nota. Mas agora, o mesmo pão que alimenta aquele que tira nota boa, é o mesmo pão que alimenta aquele que que é burro, que não fez nada. Então aí tem a diferença nessa coisa de socialismo, essa coisa. Então o professor quis dizer o seguinte, né, que ele provou com as notas, né, que no final, né, não passou o tempo, aqueles que faziam, que eram, se estudavam, trabalhavam, que eram inteligentes, notas boas, passaram também a não fazer nota porque eles viram que os outros não ficavam nas costas dele.
Aí lógico que não dá certo, porque realmente, se você quer aprender ter um conhecimento, você quer saber calcular, quer aprender saber algo sobre alguma coisa de forma intelectual, saber fazer, você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que aprender, você tem que buscar. Não é assim, ganhar dá de graça. Ah, quanto é que é mais um? Quer que o outro responda para você que é um mais um. Você tem que saber fazer conta quanto é um mais um. Agora, então essa questão então o cara usou um exemplo assim que não se encaixa com a divisão de bens, divisão de lucros, que é uma coisa que não tem nada a ver com materialismo, com finanças, com dinheiro, como se fosse dinheiro. Então, aí que está o problema. Então, eu acho assim, aí vem a questão, tá no merecimento, então o cara que trabalhou merece ganhar tudo e quem não trabalhou merece morrer de fome, então, essa aí já é. Então, esse é o problema dos caras aqui do regime capitalista. Então, outra coisa que tem um detalhe no regime capitalista é que aqui existe aquela coisa de competição, né? Então, um compete com o outro, uma empresa compete com a outra. Mas quem vai ter mais lucro, quem vai vender mais, enfim. E em competição, o que acontece nas competições? Tipo assim, eu vou falar no esporte, que é um exemplo. Uma corrida, né? De corrida não importa a corrida que seja, corrida de pé, corrida de carro, corrida, enfim, não importa. Só existe um vencedor, só um que vence a corrida, o primeiro colocado. Todos os demais são perdedores, são assim, são desprezados, assim, né? Só que interessa aquele que foi primeiro. Então assim é nas empresas, né? Só sim, existe aquela competição, aquela coisa um derrubar o outro, só quem é aquele que só pode existir um só que é poderoso, que é o principal. O resto que não se importa. Então isso aqui é a questão o problema do capitalismo é esse, que ele não é, digamos, como eu sempre digo assim, é o extremo. São dois extremos. Comunismo e capitalismo são dois extremos. O comunismo é um extremo que foi implantado, né, de forma extrema para dividir tudo igual para todo mundo, ninguém pode ter mais, né? Tem que ter todo mundo, tem que ter a mesma, é comum, né? Só que quem pode ter mais do que o normal é só os poderosos, só os governantes do governo, né? Esse que é o mal, eles escravizaram o povo, para que o povo não pode ter nada, não pode ter duas casas, não pode ter dois carros, não pode fazer muito dinheiro, mas quem está lá no poder pode ter tudo bom e melhor. E no outro extremo é o capitalismo, que o capitalismo também é assim, aí só quem pode ter muito é o grande empresário, também os governos, a corrupção, né? Só os mega empresários, ou só o dono da empresa que tem tudo do bom e melhor, tem várias casas, vários iates, e o seu funcionário não tem nem dinheiro para comer. Essa é a realidade. Tem que trabalhar, não tem tempo para viver, trabalha a maior parte da sua vida, só do seu dia, da sua vida passa no trabalho, e ainda por cima ganha um salário que não consegue nem se sobreviver consegue, que a grande maioria é assim. Mas aqui nesse país é assim. O salário mínimo é uma vergonha. Não é mínimo. Não é possível uma pessoa sozinha, um só, sobreviver, né, com o salário mínimo. Então isso é o capitalismo. Então quando se fala assim, do meu ponto de vista, né, esse negócio de viver em socialismo, né, viver em igualdade, ter igualdade, ter como é que se diz? Equidade também. Equidade é outra coisa parecida com igualdade, não é a mesma coisa. Equidade é uma coisa assim, vamos supor, tem um exemplo, tem uma foto muito legal, acho que explica bem esse exemplo de igualdade e de equidade. Igualdade seria assim, tem um baixinho, uma pessoa de um centímetro, perdão,
pessoa que tem 1 metro de altura, tem um metro e meio, tem outro de 2 metros de altura, né? 3 pessoas diferentes, de alturas diferentes. Aí tem então, igualdade, então vai dar um banco igual para cada um banco da mesma altura, para eles poderem subir nesse banco e olhar por cima do muro. Então só aquele que tem 2 metros consegue olhar por cima do muro, porque os 3 bancos foram dados igual para cada um. Então os dois de baixo, digamos, o primeiro, que é o mais alto, consegue olhar bem por cima do muro, o do meio consegue olhar mal, tem que esticar para poder olhar por cima do muro, e o baixinho não consegue nem olhar por cima do muro, porque os 3 ganharam o banco igual. Então isso aí, esse exemplo de igualdade aí não dá certo, porque não é injusto, né? Porque o baixinho não conseguiu. Agora em equidade seria assim: cada um ia ganhar um banco de acordo com a sua altura para poder olhar confortavelmente por cima do muro. Então o mais baixinho ganhava um banco mais alto, o do meio ganhava um banco médio e o mais alto ganhava um banco mais baixinho, para que ambos conseguissem olhar por cima do muro da mesma forma confortável. Então isso é que chama-se equidade. Então você distribuir de forma justa para cada um, de acordo com a necessidade de cada um. Então, a minha ideia, o meu conceito assim, de socialismo, infelizmente existe muitas assim, manipulação, para pessoas acharem que se vê em comunidade, em sociedade, é errado. O comunismo, o socialismo é coisa do outro lado, é negativo. E não é bem por aí. Negativo é o egoísmo. Então, a minha ideia de viver assim, de ser correto, de ser assim, de igualdade, de equidade, é essa. É que todas as pessoas, sem nenhuma exceção, todas as famílias, ou pessoas, enfim, indivíduos, né? Se tivesse a alimentação de graça, a energia de graça, né? Quem não precisa de energia, telefone de graça, porque comunicação de graça, transporte de graça, que é locomover para onde quiser, né? Transporte de graça, água, né? Que é muito fundamental, de graça, saúde de graça também. Tudo que é básico para alguém poder viver tem que ser de graça. Saúde, ou seja, você precisa de um remédio, de graça. Você tem atendimento médico, consulta, deve ser de graça. E também, vou estar fugindo aí, mais um que eu ia falar que é importante, né? A saúde, tem mais um que eu ia falar, fugiu agora. A educação, que é o principal, que eu acho que é o principal, que vai ser realmente de graça a educação. Você ganhar a escola, né? Você poder ir à escola e aprender o que você quisesse aprender, a profissão que você quisesse aprender, de graça. Tudo o que é básico para o humano ter vida, teria que ser de graça. E também roupa também. Então imagina, e moradia também, de graça. Então, não vou falar, então vou denominar. Moradia, ter lugar para morar, teria que ser de graça. Alimentação, água e comida, deve ser de graça, alimentação básica, né? A energia na sua casa deve ser de graça, energia. A comunicação, que é o telefone, né? Telefone, enfim, né? O meio de comunicação deve ser de graça. Que mais falou? A roupa, né? Roupa para se vestir deve ser de graça, a roupa, vestimenta. O transporte deve ser de graça também, todos os transportes. E a educação tem que ser de graça também. Tudo isso que é básico deve ser igual para todo mundo, deve ser gratuito. Entendeu? Vamos supor assim, então, vamos dar um exemplo. Assim, no caso de moradia, digamos, você tem uma casa pequena, todo mundo teria o mesmo direito de igualdade, todo mundo teria direito ao mínimo necessário, que seja uma casa, um quarto, uma cozinha, um banheiro, né? Enfim, uma casa para ele morar, decente. Entendeu? Esse é o mínimo. Se ele quer ter mais, quer ter uma casa maior, com mais quartos, uma sala, então tudo bem, ele trabalha, posso trabalhar. Então para isso tem que existir um mínimo também de trabalho também. Então, digamos, trabalhar no mínimo 4 horas por dia, ou que seja por semana, 8 horas por semana, enfim,
tem que ter um mínimo de trabalho para poder ter esse mínimo necessário. Mas sim, ter que ter graça. E um trabalho, não assim um trabalho de ficar uma parte do tempo trabalhando. Que com certeza, né, esse sistema, então com o sistema também de educação, né? Então as pessoas não iam, muitos que iam querer ajudar outras pessoas, iam querer assim fazer coisas para os outros, assim, coisas que querem fazer as coisas para os outros se sentirem bem, felizes, entendeu? Então aí, essa seria a ideia da ideologia. Então seria um regime baseado em igualdade, em equidade, não assim simplesmente assim achar que esse medo de que e claro, e tem gente que nem fazer nada, isso aí é só curtir ia viver, simplesmente. Ia morar na sua casa, ia comer, dormir, ver televisão, se divertir, bom, e o que tem? Qual o problema que tem? Isso, a pessoa se divertir. Infelizmente, você nasceu no mundo, quando seus pais, né, quando você nasceu, quando tu nasceu, quando seus pais fizeram, né, deram a vida para você, eles queriam que você fosse seu escravo? Seus escravos? Ou eles queriam que você vivesse de bem, tivesse uma vida boa? Não é isso que todo pai e mãe quer? Não é isso que... Isso seria um amor, talvez um amor, né, verdadeiro. Ter um filho. Quando você botou um filho no mundo, quando você quer ter um filho, você tem um filho, você quer ter um filho para quê? Você tem um filho, você deseja ter um filho, você não é um filho planejado, lógico. Que eu sei que muitos, mas na grande maioria dos casos, os filhos nascem, né, de forma errônea, né, sem querer, são inesperados, então não foram planejados. Mas no caso, né, de um filho que é planejado, né, quando os casais que se casam e pensam em ter filho, ele e ela, como um acordo e se planejam para ter um filho, não vão botar um filho no mundo para ele sofrer, né? Ou será que vão planejar ter um filho para eles trabalhar para eles? Ser escravo deles? Não, né? Realmente, se você bota um filho no mundo, você bota alguém no mundo para que ele viva, que ele tenha. Você vai dar comida para ele, alimentação para ele, vai dar saúde para ele, você vai querer que ele seja feliz. Então esse é um direito que todos os seres humanos têm. Não importa se nasceu sem querer, se não for planejado ou não. Todo ser humano, todo ser vivo, toda pessoa, na mesma espécie que eu, né, que você, tem o direito de ser feliz, de ter uma vida, de poder viver. E eu te pergunto uma coisa, isso acontece na real, no mundo hoje, tanto no regime comunista, como principalmente no capitalista? Não, né? Se tu não trabalhar, se tu não fizer alguma coisa, tu morre, então. Tu não pode viver. Então essa é a questão. Bom, acho que foi demais já, se fez sentido alguma coisa que eu disse aí, curte aí, obrigado por ouvir. Muito obrigado por me ouvir.